Entrevista. Horas e 42 minutos e começa, já, né? O conclave para eleger o próximo Papa, o líder maior da Igreja Católica. Ao todo, 133 cardeais participam da votação secreta que vai escolher, como falei, o novo líder da Igreja Católica. Pois é, Renata, nós tivemos pela manhã uma missa em que os cardeais pedem a orientação de Deus para a definição e daqui a pouco às 11h30, pelo nosso horário de Brasília, nós teremos o juramento, né, daqueles que vão participar do conclave, e aí os cardeais entram na Capela Sistina, as portas são fechadas e aí a comunicação com o mundo exterior é apenas através daquela chaminé com a cor da fumaça. Fumaça preta, ainda processo de eleição. Fumaça branca, habemus papam. Teremos o nome do novo Papa, o novo líder da Igreja Católica. Para conversar conosco sobre o conclave e esse processo, está com a gente o padre Jefferson Adelino. Ele é pároco da paróquia de São Paulo Apóstolo e coordenador da Comissão Diocesana de Comunicação. Padre, muito obrigado por nos atender. Bom dia para o senhor. Bom dia, Vitor. Bom dia, Renato, e a todos que nos acompanham na Rádio Cidade. É uma alegria estar aqui com vocês nesse dia tão especial para todos nós. Ô padre, como que os membros da Igreja Católica, o senhor em especial, como que vivem esse dia de hoje, a expectativa por esse início de conclave? Vivos, para o Espírito Santo, através dos cardeais, escolheu, A gente está com a igreja nos próximos anos. Padre, a gente vai refazer a ligação, porque a gente está cortando um pouco a comunicação com o senhor. A gente conversa com o padre Jefferson Adelino sobre o processo do conclave, depois da morte do Papa Francisco, todo o rito da Igreja Católica em relação a velório, sepultamento. E agora chega o momento de escolher o novo líder dessa que é uma das religiões mais populares do planeta. Temos o padre Jefferson de volta. Padre, por favor, o senhor pode retomar seu raciocínio. Pronto, então estamos numa pura ansiedade, na expectativa, porque, de fato, estamos à espera do novo Papa, daquele que vai governar a igreja nos próximos anos. Padre Jefferson, a gente sabe que existe toda uma preparação, de quem está envolvido diretamente com o conclave, mas também de toda a igreja, no mundo inteiro, porque é um momento de orações, de pedir orientações para que a escolha traga bons resultados para a igreja. Justamente, a igreja deve estar sempre em oração. Até nos Atos dos Apóstolos, quando Pedro foi preso, então a igreja rezava sem cessar, incessantemente, ou seja, a igreja deve estar sempre em oração. E desde que o Papa Francisco faleceu, a igreja estava rezando pelo seu descanso, mas também, ao mesmo tempo, já rezando em todo o mundo para que o Espírito Santo escolha o Papa certo para a igreja e para a humanidade nos dias de hoje. Então, estamos sempre em oração, nessa expectativa, nessa ansiedade, para conhecer o novo Papa. Padre, hoje eu acompanhei atentamente a missa com a transmissão feita pela comunicação do Vaticano, e em dado momento a comunicação feita em português falava sobre a importância da figura do Papa e como entender o papel do Papa dentro da igreja. Falava que o Papa, apesar de ser a liderança máxima da igreja, não é um monarca absolutista. As palavras usadas eram exatamente estas. Que não é aquele indivíduo que tem a opinião máxima e que impõe essa opinião aos demais. A interpretação é de que o Papa é um líder espiritual que deve conduzir a igreja à obediência àquilo que foi preceituado, que foi colocado por Cristo. É assim mesmo que a figura do Papa é vista pelos religiosos, e assim que deve ser entendida pelos fiéis?
Então, o Papa, que é o sucessor de São Pedro, não é? Então, Jesus chamou Pedro para ser o líder, né? A palavra Papa significa justamente isso. Pedro, apóstolo, primeiro dos apóstolos. Então, foi o primeiro dos apóstolos, depois os papas seguintes são sucessores de São Pedro, aquele que Cristo escolheu para edificar a igreja, como diz a própria palavra de Deus. E, de fato, o Papa, ele é o líder espiritual, aquele que confirma na fé toda a cristandade, né? Toda a igreja católica. Então, temos ele como referencial, aquele que nos ensina, que nos governa, que nos santifica através do seu ministério. Claro que existe a infalibilidade papal, né? No direito canônico, em outros documentos, que diz que o Papa é infalível. Mas ele é uma pessoa humana, como qualquer outra pessoa, que conta com um colégio de cardeais, conta com outros cardeais e padres e bispos, enfim, que o ajudam no governo, porque não tem como ele, sozinho, governar a igreja no mundo inteiro. Imagina mais de 1 bilhão de fiéis, então precisa de ajuda. Mas o Papa, para nós, ele é aquela figura que é o vigário de Cristo, aquele que por mandato do próprio Senhor, está aqui para nos ajudar a caminhar para o céu, né, para nos santificar. Então, o Papa, para nós, é muito importante, né? Ele tem a sua humildade. Diz que, então, que o papado é ainda a única monarquia absoluta que existe. Contudo, o Papa não vai agir dessa forma. Ele age muito na humildade, na sinodalidade, enfim. Padre Jefferson, o senhor falou aí, né, que o Papa é um ser humano, né, e são muitas pessoas, né, para orientar, são muitas ovelhas, digamos assim, para orientar. E cada pessoa, né, por mais que vocês sejam educados para a obediência aos segmentos de Cristo, mas cada pessoa tem um contexto, tem uma educação. A gente acredita que realmente é uma tarefa muito, mas muito difícil, e existem inúmeros desafios. O Papa Francisco sai faz a sua passagem como uma pessoa muito querida e respeitada, não só pelos católicos, a gente pôde acompanhar, principalmente nas redes sociais, né, evangélicos, espíritas, seguidores de religião de matriz africana, muitos, né, a maioria com um consenso sobre o que o Papa pregava, que era, acima de tudo, o amor ao próximo, né, padre? Então, eleva um pouco um padrão de quem vem por aí. O sucessor vai realmente ter seus desafios também, porque suceder o Papa Francisco, que foi muito importante na história da igreja, sobretudo nesse tempo que nós estamos vivendo. Claro que ninguém vai ser igual a ninguém, né? Muito menos a ele. Ele foi uma figura de fato totalmente, digamos, diferente, né? Dos padrões, digamos assim, sobre o papado. Então, o Papa Francisco, ele veio com pelo próprio nome, Francisco, que ele escolheu, já nos disse muito, né? Quando ele, então, escolheu o Papa Francisco, ou o nome Francisco, porque lembra São Francisco de Assis, né? Com a sua humildade, seu viver o evangelho na radicalidade. Então, tudo isso contou, e, de fato, o Papa Francisco sempre demonstrou isso no seu ministério, né? Sempre muito humilde, muito simples, querendo uma coisa muito mais próxima do evangelho. Então ele tornou uma igreja muito mais humana, né? Uma igreja que perdoa, misericordiosa, que acolhe, enfim. Então o Papa Francisco teve uma importância tremenda, né, na história da igreja, como eu já disse, sobretudo neste tempo que nós estamos. Então o próximo Papa precisa, de fato, ter um discernimento, uma sabedoria muito grande para continuar, né, conduzindo a igreja, a barca de Pedro, né, depois desse papado tão forte que foi o do Papa Francisco. Padre Jefferson, nós temos uma série de publicações, né, já feitas sobre os cardeais que participam desta eleição e aqueles que seriam os apontados favoritos. Existem favoritos ou não?
Sempre tem os papáveis, né? Sempre existem aqueles que olhamos assim e podemos pensar, esse dá certo ser papa, né? São 133 cardeais, né, que estão no conclave, que têm direito a voto e podem ser votados. E claro que a igreja, antes disto, teve as conferências gerais dos cardeais. Então, nessas conferências, eles vão discutindo as necessidades da igreja, né, para o mundo de hoje, e inevitavelmente eles vão também vendo os perfis dos cardeais, né, para essa necessidade da igreja, qual é o cardeal que segue, né, essa linha, enfim. Então, não tem como nós não imaginarmos quem poderia ser o Papa. Claro que não tem como nós definirmos nada, né? É muito Padre, dinâmica. Tem algum que o senhor acredita que é o favorito? Olha, eu não sei não, são tantos. São tantos. Eu queria um brasileiro, né? Porque nunca teve um Papa legal. Brasileiro, mas vamos ver o que é que o Espírito Santo nos diz. Claro, tem o mais favorito, digamos assim, o que se fala mais é o Pietro Parolin, porque é ex-secretário de Estado, né? Então sempre o secretário de Estado é papável pela própria função que ele exercia, a diplomacia, enfim. Então ele é um dos que se fala muito, não é? Mas tem muitos outros, né? Tem o Herdô, tem o Tagle, tem vários que a imprensa divulga, né? E até o perfil, a linha de pensamento, enfim. Mas o importante é o discernimento do Espírito Santo, né? Então temos que esperar, porque, se eu não me engano, na eleição do Papa Francisco, ele nem estava cotado, né? Nem era falado o nome dele nesses papáveis. E, de repente, Jorge Mário Bergoglio, né? Então, foi eleito. Então, vamos aguardar para ver o que é que vai sair, né? Hoje não sai. Hoje ainda não vai sair nem Papa, não. Mas amanhã e sexta, provavelmente. Então o senhor acha que vai ser rápido, né? Sempre é. Já teve um conclave que durou 3 anos. Né? Então, foi muito engraçado. Imagina, 3 anos esperando o Papa. Até disse que tinha pessoas que... São as histórias, né? Que tiravam a comida dos cardeais para ver se eles apressavam com fome a eleição. Teve outra vez também. Com fome tem que acelerar o processo. Justamente. Disse que tiraram os telhados lá de onde eles estavam reunidos para ver se o Espírito Santo descia mais rápido e elegia o Papa. Enfim, tem essas histórias, né? Hoje em dia não acontece mais. Nos últimos conclaves, a média foi 2 dias, né? No segundo dia já foi eleito o Papa. Então, amanhã ou sexta, acreditamos que já tenhamos, né, o nome do novo Papa. Padre, para encerrar, o brasileiro é muito bem-humorado e, claro, existiram várias brincadeiras sobre fazer um bate-volta para votar no conclave, cada um querendo eleger o padre da sua paróquia, ou pode votar pela internet, só pode votar quem é batizado e tem a primeira comunhão e crismado. Essas brincadeiras que, ao mesmo tempo, aproximam também e despertam a curiosidade das pessoas sobre o processo, e é um desafio também desse novo líder, né? Lidar com o tradicional, com os ensinamentos de Cristo, que são mais atuais do que nunca, não é? A gente precisa, não tem nada de novidade, né, padre? E a gente precisa martelar no que ele pediu para a gente fazer, e, ao mesmo tempo, a modernidade, né, como a sociedade se comporta hoje. O Papa Francisco também teve essa questão de acolher muito, por exemplo, as novas tecnologias, como se falava antigamente, novas, né? Nem novas, mas tecnologias. Então, ele foi o primeiro Papa que teve, por exemplo, uma conta no Twitter, e agora é o X, né? Então, o Papa que se comunicava com as pessoas, pelo próprio jeito dele ser também latino-americano, né? Então, totalmente diferente do restante do mundo. Então, ele era muito comunicativo, acolhedor. Então, foi muito impressionante quando o Papa tira uma selfie. Foi o primeiro Papa que tirou uma selfie na história da Igreja. Então, não podemos se fechar, né? Temos que manter a essência da Igreja, na tradição, seguir a tradição, o magistério e a palavra de Deus, mas também inseridos no mundo de hoje, que temos aí a modernidade, a tecnologia, a comunicação,
que precisamos. Veja, por exemplo, nesse conclave, como a imprensa está lá, né? Lá no Vaticano, e fazendo a cobertura e divulgando. Então, é muito mais visível hoje, né? Muito mais visível. Então, o Papa tem que também abraçar tudo isso, né? Ele está na igreja, que está no mundo, ele tem que abraçar essas realidades e saber conduzir bem, né? Sempre imbuído do Espírito Santo. Bom, como o Papa Francisco era sempre muito bem-humorado, para os brasileiros não há problema. Ainda que não tenhamos um cardeal brasileiro eleito Papa, tá tranquilo, porque o Papa pode ser de qualquer nacionalidade, Deus é brasileiro. Papa Francisco disse justamente. Se o Papa é argentino, Deus é brasileiro. Agora vamos ver qual vai ser a nacionalidade do novo. Se o Papa for brasileiro, melhor ainda, que o Papa e Deus serão brasileiros. Aí pronto, aí fica tudo certo. Vai se dar em português, né, padre, esse diálogo. Justamente. Talvez teríamos mais visitas do Papa ao Brasil. Né? Seria muito bom. Padre Jefferson Adelino, muito obrigado pela disponibilidade do senhor para essa conversa e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, foi uma alegria estar com vocês. Eu queria estar aí, mas não deu. Mas, enfim, graças a Deus temos a comunicação, a tecnologia que nos ajuda também. Deus abençoe, viu? Um abraço para o senhor. Tchau, um abraço. 8 horas e 58 minutos. 59, né? Amanhã a cidade vai ficando por aqui. É isso, a Aline Souza já está a postos para o Vai Pedir o Quê? Bom dia, até amanhã. Até amanhã.